Fala, Mérios, beleza? Antônio Carlos na área trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje, como eu sempre falo, o resumo do vídeo hoje é sobre a trajetória da inteligência artificial e esse mercado de IA. Mas antes disso, eu quero dizer para vocês que eu consegui resolver, não permanentemente, né, de uma forma mais fluida, mas depois de muita pesquisa, muito vídeo no YouTube e até vídeo gringo mesmo, eu acabei conseguindo permitir o meu acesso ao login no Docker Desktop, né, usando o Pass Init. Mas o mais interessante disso foi que ao invés de usar o ChatGPT, que eu já tinha usado antes, eu usei o Perplexity, né? E foi aí que deu certo, porque o Perplexity, ele conseguiu buscar algo que eu não estava nem encontrando nem próprio no YouTube e de alguma forma nenhuma, que é uma permissão. Você tem que permitir, né, você conseguir acessar justamente lá no terminal, o Passinit, o seu e-mail para acessar. E é um dos problemas comuns na versão do Ubuntu 24, porque na versão atualizada, que agora tem o Linux Ubuntu 25, certo? E essas aí você vai precisar de um conhecimento realmente técnico. E o que veio na minha mente foi o seguinte, cara, abri minha mente em usar. Existe a inteligência artificial adequada para muita coisa, entendeu? Por exemplo, eu uso a Perplexity hoje para pesquisar algo que ela passa um pouco mais de segurança e ela realmente é utilizada mais para uma pesquisa e ela me ajudou nesse quesito, porque as outras e tudo que eu pesquisei não passou algo tão simples, entendeu? Por isso que eu digo que cada vez mais eu estou me tornando curioso e cada vez mais a mentalidade é um pouco chato, mas saber não só o código, mas a origem, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, ter toda aquela base em cada código, essa curiosidade, esse fundamento necessário. Mas para o vídeo não ficar muito maçante, deixa o seu like, o seu comentário e inscreva-se no canal Numério. Que é isso? Você não é inscrito? Os vídeos passados eu falei sobre N8N, sobre o mercado, mentalidade, etc., sobre muita pesquisa. Muitas pessoas também estão iniciando e hoje a gente encontra a dificuldade em iniciar a nossa carreira, né, seja estágio, seja como júnior. E assistindo alguns momentos atrás, hoje é segunda-feira, dia 17, o vídeo vai sair amanhã, mas já estou gravando hoje porque eu estou nessa energia muito maravilhosa por onde eu ter conseguido, né? Passei aí essa semana toda só nessa problemática de, cara, eu instalar, desinstalar, instalar novamente, remover isso, remover aquilo, reinstalar isso, reinstalar de novo, e assim. E é uma coisa que não foi erro de instalação, foi falta de entendimento sobre o próprio sistema operacional, o que me fez ter uma mentalidade é o seguinte: eu sou um programador, e queira ou não, o sistema operacional Linux, o Ubuntu está me fazendo tornar um verdadeiro programador. E eu não quero ficar careca, mas essa profissão pode acabar dizendo. E o que a gente pode falar sobre a bolha da IA? O que eu tenho de novo para trazer de informação que eu acho que vocês vão gostar. Apesar que eu não estou lembrando de tudo o que eu tinha programado ontem para falar, ou até mesmo hoje, mas segue nessa mesma linha de raciocínio que eu estou dizendo para vocês. Dado os passos do canal também, enquanto estou me concentrando só no YouTube, em fazer esses vídeos longos, eu fiquei falando na questão dos shorts e até agora também não consegui produzi-los. Falta muito expertise da minha parte também, direcionar o tempo. E tem várias outras ocasiões que eu falei, outras tarefas também envolvendo faculdade, envolvendo projetos e etc. Agora tudo se tornou mais fácil. Por quê? Porque eu já não tenho um problema que poderia surgir, porque eu estava antecipando o problema que se eu fizesse alguma aplicação e quisesse colocar para a nuvem via doc, eu não ia conseguir, porque eu não consigo acessar a minha conta diretamente de lá. Poderia exportar o arquivo, é claro que poderia procurar outras soluções também, mas no caso de não conseguir isso, por ser uma coisa até minimamente tão simples, praticamente tudo tem solução. E aí, e também rodei na minha máquina também o Llama também, um modelo, isso daí poderia até ser para outro vídeo, né? Vocês vão ver o modelo rodando no meu próprio notebook, né? O modelo local, open source, muito massa também. Só que uma coisa é que você não consegue ter o ícone dele, né? O aplicativo e tal, você acessa pelo localhost, entendeu? No próprio navegador. Bastante interessante isso também, só que demanda muito. Você só vê
2 e poucos centavos. Demora, claramente demora isso. Mas o que a gente pode falar hoje sobre a bolha de IA de empresas, porque hoje, basicamente, as empresas estão colocando o IA no nome e aumentando 10% o seu valuation. O valuation é quanto estimamente vale a empresa. É uma soma e multiplicação tanto do faturamento, né, que é despesas, né, ou seja, lucro dividido pelas despesas, né, acabei esquecendo agora, que é chamado de é o lucro menos faturamento, né? Na verdade, é o faturamento menos as despesas, os gastos, né, para rodar aquela máquina, aquele serviço e o sistema da empresa, que vai dar igual o lucro. E aí você tem o lucro, você tirando os impostos e tudo fica o lucro real. Entendeu? E isso daí chega em empresas que vale bilhões, trilhões, etc. Né, porque é uma multiplicação, uma estimativa de 10 anos, por exemplo. Então a gente usa isso. E aí o que acontece? Tem um cara famoso, cara, eu não consigo lembrar o nome dele, mas ele previu a quebra da bolsa de 2008, certo? No movimento imobiliário. E ele está apostando contra essas empresas de IA também. Por quê? 95% das empresas de IA, elas estão tendo prejuízo, porque elas estão colocando IA no nome, utilizando IA, só que estão tendo prejuízo com isso, correto? E só 5% não estão faturando realmente com isso. O que isso quer dizer, cara? Quer dizer que é o seguinte, há uma estimativa minha, da minha parte, não temor, né, o medo ao seguir, porque eu também não pesquisei mais a fundo disso. Mas isso desde uma previsão, ou não é uma previsão, mas assim, uma intenção, né, um sentimento que, será que isso daí pode dar ruim? Entendeu? Eu digo, pô, vamos colocar isso aqui nos comentários. Será que se uma ruptura, uma quebra nessa cadeia, nessa economia, né, e tudo está aumentando, isso também porque a gente sabe que colocam IA 10 vezes mais do que ela é, sendo que ela não vai substituir praticamente assim uma boa parte das pessoas. Correto isso? A gente sabe que ela está muito inteligente, que ela consegue ajudar em inúmeras coisas, tem coisas que não, tem coisas que sim, tem coisas que mesmo com o robô, com a IA e etc., não vai conseguir solucionar, sempre vai precisar da mão humana, da ação humana, e por detrás de tudo isso daí, seja mecânico, seja digital e inteligente também, vai precisar sempre ter a mão humana por trás, a razão humana, a lógica humana por trás. E aí vem, será que isso vai ser ruim para quem já está no mercado, para quem vai entrar, para quem começando? É claro que isso abala muito, mas isso também pode ser algo como se fosse uma faca de dois gumes, em que pode nos afetar também, mas afeta muito a questão, tipo, cara, a gente se deu mal aqui na IA e como ficam nossas operações que precisam de programadores reais. Não foge do assunto de que precisamos de estudar inteligência artificial para otimizar, né, e automatizar bastante o processo. Não foge disso, mas a questão é o seguinte, a questão é que, assim como o mercado imobiliário, que era algo muito sólido, a IA não é uma questão sólida, mas as empresas estão mudando muito rápido sem saber o que fazer com elas. E por avançar muito, e não ter o fator que eu digo de desenvolvedor realmente, de desenvolvedor com IA, desenvolvedor de IA realmente, o programador que estudou, que sabe as causas, e só vem aqueles que desenvolvem por termo low code, né, ou no code, não é que eu seja contra, eu sei que isso é algo que seja viável por um fator, né, você quer criar um projeto rápido e não tem tempo ali só para escrever muitos códigos e no final dá errado, então você usa o low code, mas não é algo muito viável. Dentro do mundo da cibersegurança já começaram a programar agentes que conseguem fazer busca praticamente automatizada de brechas, então usando claramente as que deixam você configurar em aberto, né? Ou seja, não tem nenhuma limitação ou ética no caso da lei. E o que eu achei muito interessante, só que vem a questão, fica muito mais fácil para muitos hackers utilizar isso. Também não é um assunto totalmente novo, mas com o passar do tempo que elas estão se tornando cada vez mais usuais e apropriadas para vários usos, elas estão conseguindo cometer menos erros do que antes, ser um pouco mais precisas e ter pesos iguais
ali que a gente pode fazer, né, e viabilizando esse processo, há um parêntese. Então significa que significa que na cibersegurança você vai utilizar também a IA, e já estão utilizando. Não é que você vai utilizar, mas que você tem que estudar também referente a esse assunto específico. Aqui o tema não é centralização de muita informação, mas eu acho que um bom profissional ele deve ter sempre estar estudando esses conceitos, esses fundamentos. Entende? Por quê? Porque hoje em dia é necessário. A gente não pode fugir que o iniciante hoje ele precisa de trocentas coisas. Em 6 meses você não consegue isso. Um ano e meio, e outra, você tem que ser bastante intensivo nos seus estudos também. 2 horas por dia, 1 hora por dia, pelo menos, durante um ano e meio, e fazer projetos, etc. Eu não posso deixar de pincelar essa parte. Mas o que fica muito interessante é criar conteúdo no YouTube também. O que isso me deixou de maneira com a comunicação mais, como eu posso dizer, mais engatilhada, melhorada e etc. E o que me fez pensar é o seguinte: o que a gente tem medo hoje? Esse processo todo será realmente que vai nos causar medo? Porque a gente sabe que 2025 e 2026, eu acho que no ano de 2026, já no início desse ano, vai existir muitas vagas focadas em IA realmente, para estágio, talvez júnior, etc., porque já tem pessoas que já estão estudando, já tem um background, né, já estão um pouco mais formadas nisso. Eu digo já por mim mesmo, daqui a um ano e meio, né, já me formo nas graças de Abu Bashmaia, que esteja abençoando você também. Comente aqui sobre sua jornada também, como está sendo essa jornada e quais dicas você pegou, quais conhecimentos daqui para lá, seja com a internet, outros canais, etc., que você conseguiu juntar e que foi realmente bom para você e conseguiu te ajudar também. Talvez muitos, até eu mesmo, vão se beneficiar desse insight, sejam pequenos, bons insights. Aqui não é causar desanimação e nenhum alarde que use a IA de forma com que você fique habitolado, como a gente fala aqui no Nordeste, né? Que você fica, não é entusiasmado, mas que você largue tudo ali e comece a focar em IA, sem se organizar, né? Colocando todas as fichas em algo que ainda está, não vou dizer não ser estável, né? Procurando estabilidade, mas é algo que ainda não foi performado, entendeu? Algumas coisas não foram performadas. Hoje a gente já tem o conhecimento de quais IAs, de quais modelos reais são bons para o desenvolvimento, são bons para vários tipos de áreas, como programá-las, como fazer com que ele melhore seu ambiente de trabalho e torne muito mais produtivo, assim como te ajuda na questão de estudar, na questão de pesquisar, na questão de fazer coisas antes que você levaria muito tempo. A gente não pode esquecer da nossa base e fundamentos. Ao contrário de muitas especulações, e que isso me fez tremer um pouco, não, uma coisa, mas é algo que eu fico, pô, será que isso daí vai, de alguma forma, prejudicar-me? Eu digo, pô, se mexe na economia, sim, mas vendo por um lado, já que as empresas estão colocando IA no nome, então multiplicando seu valuation 10 vezes mais, então essa quebra praticamente, na verdade, é a normalização do mercado. Entende? Então é o chamado vale da desilusão. E o que é o importante vocês perceberem isso é que todo programador ele tem que ter esse conhecimento básico sobre tudo, né, cara? Um programador é uma pessoa comum ao todo em qualquer trabalho, porque você trabalha para você ter o seu sustento de cada dia, né? De cada dia. E esse suor que você gastou, essa energia, você não quer perder para futuros eventos que vão destabilizar o quê? A sua experiência de vida, a sua vida como um todo. E o que é importante, fundamentar aqui e fomentar, é que cada vez mais a gente precisa estar conectado com outros programadores, um com o outro. Network e amizades, é isso daí mesmo. E falando sobre diferencial, sobre a questão de você, quando vai para uma entrevista, pesquisar sempre sobre aquela empresa, sobre o que ela está fazendo, sobre até o próprio mercado, quer dizer, a própria equipe em que você está indo, né, perguntar e tal, a importância da equipe, o projeto, etc. Que é importante você ali ter uma noção também para se aquilo dali é apenas uma equipe que está sendo, vamos dizer, um quebra-galho, né, para ali se tiver faltando ter vocês ali, não estão nenhum projeto ali importante, você já tem a noção de que, pô, se eles não precisarem mais, vão acabar me demitir e eu tenho que estar já preparado para uma futura oportunidade. Encerrando esse vídeo por hoje, que a Bud Bashmaia esteja te abençoando e que você que está aí agora, dando like,
deixando aquele comentário, aquele salve, se inscrevendo no canal e querendo mais informações sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, até mesmo como rodar IA na máquina, etc. E querer saber também sobre código, sobre programação, sobre projetos e sobre a vida de um dev comum, vamos dizer. E não é só isso, eu acho que também se inspirar, se encantar, ter um pequeno insight ou vários insights. Isso é o que é importante em nossa vida também. Às vezes é um pequeno insight, uma pequena ideia, uma pequena virada de chave, até uma simples caminhada em um local diferente, um campo diferente, né, onde você vê alguns animais, onde você vê o campo verde, onde você vê árvores, onde você vê árvores frutíferas, árvores normais. Um momento diferente, ou uma palestra que não fala de tecnologia, mas fala sobre outras coisas, e você consegue abrir sua mente e dizer, cara, eu encontrei às vezes um nicho em que eu posso solucionar um fator, um problema, e isso pode me gerar uma boa renda. Vendo esses passos do dia, eu não me arrependo de estar cursando IA, de estar fazendo esse nível superior, não me arrependo de jeito nenhum. Na verdade, estou muito mais curioso do que nunca. Eu digo que eu estou muito mais satisfeito, muito grato também ao Criador por tudo isso. Estou cada vez mais grato também e, cara, estou gostando muito desse universo. Cara. Esse último ano não foi uma coisa que eu me procurei mesmo que eu achasse um pouco chato muitos termos e etc. Foi um ano que eu procurei estudar, ir atrás, mesmo que algumas coisas eu acabei não entendendo, depois procurei entender mais, mas acaba que eu tô conseguindo ter gás e, cara, eu quero realmente fazer muitas coisas e vamos aí no mérito para mais uma semana, entendeu? Então, só para resumir, consegui resolver o doc ali, correto? O mercado de bolha de IA não é questão de estar estourando, mas não é a questão de ser uma bolha, entendeu? É uma coisa necessária e que o mesmo cara que previu que a quebra da economia, né, envolvendo o mercado imobiliário aconteceu em 2008, está prevendo também a mesma quebra do mercado de IA, porque 95% das empresas elas não estão rentabilizando com IA, entendeu? Que foi a mesma bolha de toda empresa que colocava .com na internet e subia em alto valor, né? Seu valor subia e se tornava uma empresa multimilionária. E hoje em dia é a mesma coisa. Então são cenas, fatos que se repetem com uma aparência totalmente nova. E para que você e nem eu e ninguém fique despercebido disso, é bom falar, é bom frisar. E eu queria trazer, e eu trouxe também a parte da entrevista, essa apenas uma pequenininha dica, na verdade, que eu absorvi, e que realmente o mercado ela está para profissionais que estão profissionalizando, que estudam, que têm projetos, eu acho que a gente já falou sobre projetos, né, que estão se qualificando melhor. E eu acho que essa é a melhor dica, que você vai fazer curso, você vai fazer curso sobre IA, você vai fazer projetos, pequenos projetos, que vai demonstrar que você fez algo. E esse é o rumo que também eu estou indo. Então, valeu, fui e até quinta-feira.